Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast, o seu canal onde a gente fala bastante sobre relacionamento com o cliente e os assuntos correlacionados, né? A gente fala bastante sobre a experiência por si só, o sucesso do cliente, liderança, gestão e também bastante sobre carreira, porque eu acredito que muitos profissionais que passam por aqui inspiram vocês também da trajetória que vocês podem seguir. E para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e os episódios que vocês acompanharem e assistirem, vocês curtem, vocês comentem, vocês compartilhem e vocês coloquem sempre para as pessoas que vocês acreditam que faça sentido, coloca o nomezinho delas lá, convida para poder acompanhar também. Mas pra turma aí que é da galera só da oitiva, né? Eu gosto só de escutar ela, na hora que eu tô no trânsito, na hora que eu tô correndo, que eu tô na academia. A gente também tá na plataforma de streaming. Estamos no Spotify, na Apple Podcasts, onde você pode acompanhar o YalabaCast ali durante a sua jornada. Você poder ir aprendendo um pouquinho com a gente. E hoje eu tenho um convidado aqui comigo super especial, que eu vou ter oportunidade também de aprender bastante com ele. Eu já aprendi com ele antes, porque eu já o acompanhava, obviamente, porque ele tem uma especialidade aí muito rica dentro do universo da experiência do cliente, é super importante para que a gente conheça. E eu vou falar hoje aqui com o Ricardo Pena, que é cofundador e CEO da People Experience. Ele também é palestrante e escritor, que nós vamos falar aqui agora, essa atividade, ela entrou aqui agora recentemente. Ele tem mais de 20 anos de atuação dedicada à experiência do cliente e também nas habilidades de comunicação. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite, por você poder partilhar bastante com a gente aqui hoje. Obrigado pelo convite. Poxa, tô animadão pro nosso papo aqui. Vai ser ótimo. Ah, que bom. Já gosto quando a pessoa chega animada assim, porque a gente sabe que o papo vai ser fluido e a gente vai poder aprender bastante aqui com a turma. Pra gente poder começar, porque você sinalizou aqui sobre essa sua parte de atuação na área de comunicação, isso me chamou bastante atenção quando eu vi, né, isso no seu descritivo, na sua bio, porque pra mim é uma parte muito relevante para esse... Eu acredito que por um todo, né, para a vida, né, as pessoas terem essa questão da preocupação de como se comunicar, né, ter uma comunicação eficaz. E hoje no mundo dos negócios, né, que é o foco nosso maior aqui, liderança precisa ter esse cuidado, colaborador precisa ter esse cuidado, porque é todo um alinhamento de expectativas entre partes. Então, para a gente poder iniciar, eu queria entender em que momento que veio essa sua paixão pela comunicação e oratória, se foi de alguma formação já específica, qual foi o start que você deu, assim, que você falou, cara, isso aqui é uma coisa que me atrai e que eu quero me especializar também. Sim, não, eu sou como você comentou, um apaixonado por comunicação. Eu acho que começou lá atrás, aí em 97 eu era developer, então eu comecei minha carreira como desenvolvedor de software. E aí, talvez você saiba, né? Eu não sei o que acontece conosco, os developers, mas a maioria de nós é meio bichinho do mato. Eu era também, né? Tinha dificuldade de conversar, tinha dificuldade de me relacionar ali com outras pessoas, mas, incrivelmente, a minha cabeça funcionava maravilhosamente bem quando eu estava ali no teclado programando. E eu comecei a perceber, em algumas reuniões que tinha, visita a cliente, que aquelas pessoas que se comunicavam tinham mais abertura, tinham mais oportunidades, e eu fiquei meio incomodado, sabe? Quando você olha e fala assim, poxa, eu não tô gostando disso que eu sou. Eu queria ser um pouco mais, queria ser assim também, né? Queria chegar numa reunião e conseguir falar, não ficar ali quieto, não passar vergonha. Porque quando você chega numa reunião e fica quieto, sempre tem alguém que faz você passar vergonha, que fala, e aí, Ricardo, você vai entrar mudo e sair calado, né? Tem sempre aquele que vai te dar aquela cutucada de leve, né? Exato, isso acontecia sempre. E aí começou a me incomodar muito e eu falei, poxa, quero aprender a falar. Fui fazer um curso de oratória, lá antes no finalzinho dos anos 90, né? Antes da época do famoso bug do milênio ali, né? Em 2000, trabalhava com desenvolvimento. E aí me apaixonei ali por falar em público, me expor para as pessoas. A sensação de você entregar alguma coisa para alguém falar e a pessoa usar aquilo que você falou é maravilhosa, né? Quem já teve isso e tem isso muito no dia a dia, sabe o quanto é gostoso alguém te encontrar e falar, poxa, aquilo que você falou realmente funcionou, me ajudou. Então, nossa, é uma sensação de propósito incrível quando você consegue fazer isso. E aí fui desenvolvendo cada vez mais essa habilidade. No finalzinho ali de 99, comecinho do ano 2000, eu criei uma empresa de software para atendimento por chat. E como eu era o responsável pela parte técnica, eu virei o palestrante da empresa, né? Então, toda vez que tinha evento, alguma coisa, eu fui palestrar. E aí fui desenvolvendo essa habilidade
e sempre muito elogiado quando eu apresentava, porque chegava eu lá, né, baixinho, quietinho, meio bichinho do mato, e subia no palco e começava a falar, me transformava, Sim. as pessoas ficavam ali surpresas, né? Nossa, que legal! E aquilo me fazia bem, ajudava as outras pessoas. Eu falei, poxa, aqui tem um negócio bacana. Uhum. E desde então fui desenvolvendo. Aí fui estudar programação neurolinguística, tudo quanto é curso que eu via que tinha envolvido comunicação, eu ia atrás. Ah, o que tem envolvido comunicação? Ah, tem um curso de hipnose que fala de comunicação. Vou atrás. Uhum. Curso de neurolinguística que fala, ó, tem esse... Então, tudo que falava muito desse tema, desse universo, eu ia utilizando. Como sempre trabalhei em empresa de tecnologia, e era muito fácil para mim entender como funcionava, né? Sim. Integração, protocolo, desenvolvimento, Uhum. etc. Eu investia todo o meu tempo para ampliar o conhecimento nessa habilidade de comunicação. Então, eu costumo falar que surgiu de um momento que eu estava inconformado comigo mesmo, que eu não quero ser só técnico, né? Eu não Uhum. quero ser só aquela pessoa que programa, eu quero fazer muito mais. E, de fato, como você falou, abriu muito as portas, porque depois fui para consultoria, depois assumi uma equipe numa empresa multinacional, fui para fora do país. Então, eu acho que a comunicação abriu muitas portas na minha vida. Cara, é muito bacana ouvir você falar sobre isso, porque eu enxergo, né? Eu acredito que a gente vê hoje no mercado, né? A gente trazendo isso, que a comunicação, ela é uma habilidade, por isso que a gente fala que é uma habilidade milionária. A gente escuta falar isso, justamente pelas oportunidades que ela pode te trazer quando você sabe se comunicar, né? Precisamente de uma forma clara, que você sabe se posicionar, e saber se comunicar também é saber a hora certa de falar, né? Então isso também tem toda uma tratativa, um diferencial. E eu vejo que muitas das pessoas hoje, né, grande parte, né, muita não, porque aqui eu também não estou sendo específica na minha fala, mas vamos colocar aqui uma grande parte das pessoas, elas têm o medo de falar em público, né, de colocar-se ali à exposição, né, eu tenho até o mentor, o Joel, ele comenta sobre isso, que fala que o medo não é nem sempre sobre falar em público, mas é falhar em público, né, que é mais o receio de você, de repente, você decepcionar ali as pessoas. Para essas pessoas que querem se desenvolver, porque de repente estão nesse momento que você se encontrou lá, que foi o seu motivador, o que você direcionaria ou sugeriria para ela poder dar esse start de desenvolvimento? De leituras ou de oitiva de algo? O que você colocaria como fatores ali importantes que, como você colocou, foi uma coisa que você desenvolveu? Que às vezes as pessoas acreditam, esse aqui é um comunicador nato, né? Já nasceu assim Não e já fala assim. E às vezes esquece que não, existem coisas, né? São habilidades, competências que a gente desenvolve. Então, o que você sugeriria, né, como um grande expert na área, para as pessoas poderem pegar isso e trazer isso para a vida delas também? Sim, primeiro ter essa consciência que ninguém nasce comunicador, ninguém nasce palestrante, ninguém nasce líder. Algumas pessoas têm mais facilidade, isso é Uhum. verdade. Elas conseguem perceber aquilo que funciona e sozinha elas vão aprendendo. Mas qualquer um consegue aprender, né? Então, eu consegui e venho desde 2007, isso foi uma coisa legal que eu esqueci de mencionar. Eu criei uma empresa que chama Ducovox, que é uma Uhum. empresa de treinamento, que aí vai muito de encontro com isso que você perguntou, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho medo de falar em público. Porque o que eu percebia lá atrás? A maioria dos cursos eram muito técnicos, né? Eu aprendi oratória num curso muito técnico, que falava de postura, olha, como é que você deixa os braços, para onde você olha, como é que você abre a apresentação, como é que você fecha, como é que você faz para impostar a sua voz, que é muito importante. Uhum. Só que a parte de perder o medo, né, a parte ali emocional precisa ser desenvolvida, né? Então a minha dica sempre é desenvolve os dois. Tenta descobrir de onde vem esse medo, essa insegurança, o que pior pode acontecer, o que você pensa de pior que pode acontecer, que é o que está te travando. Porque o medo, ele não é um problema, né? Sim. Ele acaba virando um problema quando ele te impede de fazer alguma coisa, mas quando ele está te protegendo, quando ele está te ajudando, e quando esse medo faz até você se preparar melhor, porque você não quer passar por aquilo, né, Uhum. ruim de novo, etc. Sim. Então é um medo positivo. E aí eu sempre falo, busca esses dois caminhos, né? Técnica e o emocional. Por que os dois caminhos? Se eu sou muito bom de técnica, mas o emocional não tá bacana, eu não vou me sentir bem ali no palco, eu não vou me sentir bem numa exposição e não vai ser uma boa apresentação. E o contrário também, né? Tem aquelas pessoas super extrovertidas que amam falar e aí sobem ali no palco, não olham para as pessoas, falta técnica, aí começa a tomar um monte de feedback negativo e desenvolve medo de falar em público, né? Então,
é importante equilibrar os dois, técnica e emocional. Do lado emocional, tem várias alternativas. Eu gosto muito de programação neurolinguística, eu me encontrei, mudou minha vida, me ajudou bastante nessa questão de desenvolvimento pessoal. E quando a gente lançou o curso em 2007, eu falei, precisa ter parte de desenvolvimento emocional. Tanto que no curso a gente chega até a fazer regressão com alguns alunos para ajudar, de onde vem esse medo, o que está te travando. Né? Identificar onde está essa travação aí dele. Exato. E às vezes é de uma coisa que não tem nada a ver com comunicação, né? Porque quando a gente é pequeno, eu escutava muito da minha mãe, né? Coisas do tipo, perdeu a oportunidade de ficar calado. Minha mãe falava muito isso, né? Acho que até hoje ela fala, mas eu já não presto mais atenção. Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu falava, toda criança, né? Fala fora de hora, normal. E ela na frente de todo mundo, perdeu a oportunidade de ficar calado, você só fala besteira. Então, aquilo, naquele momento, acaba virando um trauma que você nem percebe. E aí, quando você tem uma oportunidade de se exibir, né, de aparecer no bom sentido, você trava. Porque vem aquela lembrança inconsciente, caramba, se a minha mãe, que deveria ser a pessoa a mais me apoiar no mundo inteiro, é a pessoa que fala que eu só abro a boca para falar besteira, quem dirá esses desconhecidos aqui, né? Então, é um medo inconsciente que a gente tem que descobrir de onde vem e, com certeza, todos nós temos outras características que vão nos impulsionar. Legal, eu descobri o que me trava e agora eu preciso descobrir o que me impulsiona. Então, na hora que você começa a descobrir isso, começa a ficar muito mais fácil. E faça. Ainda que tem gente que fala assim, Ricardo, poxa, mas não posso investir num curso, etc. Tá bom, vai voluntaria, né? Vai num curso de teatro gratuito, vai num local público, acha um lugar para você fazer e você vai perceber que toda vez que você supera, né, esse medo aí de falar, toda vez que você vai e conversa, você ganha confiança. E quanto mais confiança você ganhar, mais fácil vai ser. A maioria dos alunos, no primeiro dia de curso, eu viro para eles e falo, olha, daqui uns anos, se alguém não convidar vocês para palestrar num evento, vocês vão ficar tristes. E a maioria fala, não, Ricardo, isso é besteira, eu nunca vou ser assim. E eu tenho o hábito de acompanhar os alunos no Instagram. Antigamente no Facebook, agora no Instagram. E aí quando eu vejo um aluno palestrando, eu vou lá e mando mensagem. Parabéns, que legal. E a maioria das respostas é, poxa, você falou que eu ia gostar desse negócio e agora eu estou viciado nesse negócio. Eu quero palestrar, eu quero falar. Então, é uma habilidade que depois que você gosta, depois que você percebe o quanto você está ajudando as pessoas, começa a fazer parte do seu dia a dia. Eu acredito muito em missão, né? Que acho que todos nós temos uma missão para fazer. E a comunicação é o maior impulsionador, né, da maioria das missões que você tem, né? Então, quando você fala, minha missão é ajudar as pessoas a se livrar de um trauma, é ajudar as pessoas a amarem mais, qualquer que seja a missão, a comunicação vai ser o principal caminho de você entregar essa sua missão, né? É o meio, né, para levar a mensagem ali. E quando a gente pensa também falando de comunicação, a gente tem que entender e compreender que são inúmeras, né? Não é só a comunicação da fala, né? Sim. É a comunicação que envolve toda a questão corporal, é a comunicação na sua forma ali de escrita, e você falando da parte da sua mãe dizendo pra você, né, perder a oportunidade de ficar calada, eu me lembro que eu sempre fui uma criança muito falante. Sempre fui, eu já sou a nata, mas aí já tem gente que fala também que é característica do signo, porque o geminiano é o que é mais comunicativo, que é o que fala, né, e eu sou. E aí eu me lembro quando eu era criança na escola, que já acontecia de professora colocar as coisas na boca pra poder parar de falar. Eu sempre fui essa criança, desde os 4, 5 anos, a minha mãe sempre ouvia, falou assim, não, da professora, e ela é uma excelente aluna, mas ela não para de falar, e não adiantava, podia me botar em qualquer lugar sentada, na frente da mesa da professora, no meio, no fundo, eu ia conversar com qualquer pessoa, porque eu era realmente dessa forma. E foi o que você falou, mas por mais que eu tivesse essa habilidade, e eu já reconhecia isso, eu ainda tinha aquela questão de como expor ou como me expor. E foi o que você sinalizou, né? Que é um caminho, que eu acredito que é uma forma muito importante das pessoas entenderem, que foi o que eu fui fazendo. Fui me colocando ali à prova. É em gravação de stories, é na exposição que você fala alguma coisa, ou seja, é você ir treinando para você poder ir desenvolvendo essa habilidade. Hoje, quando a gente eu, por exemplo, paro para ver stories, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a empreender há 10 anos, eu vejo uns vídeos da época quando eu falava, eu falo, caramba, né? Amém que a gente evoluiu bastante, porque você via que a comunicação não era tão clara e tão precisa. Então, esse desenvolvimento, eu acredito que, como você bem colocou, é extremamente importante.
Não vai ser perfeito, a primeira nunca vai ser perfeita, mas ela precisa existir para o caminho começar a acontecer. E eu acho que é esse o destrave que as pessoas realmente precisam ter para se colocar ali e deixar que flua. E aí, trazendo ali, como você bem falou, o comunicador, ele se torna um ponto muito grande de relevância para quem está ouvindo. Por quê? Porque as pessoas elas vão parar realmente, de fato, para prestar atenção, e a gente tem uma responsabilidade grande também por que a gente está falando. Sim. Né? Porque as pessoas elas absorvem aquilo. E a gente trazendo essa parte da comunicação para dentro desse universo especificamente ali dentro da parte de experiência do cliente, hoje, por exemplo, a gente tem muita questão dos atendimentos de forma escrita. De que maneira, não é especificamente ali, mas você, como profissional conhecedor de comunicação, como é que você vê nessa tratativa de abordagem ali com o cliente, principalmente esses relacionamentos, sobre essa troca no uso exacerbado, talvez de uma forma muito informal e por redes, atendimento ali por redes sociais, etc. Como é que você observa essa condução? Às vezes as pessoas vão muito para a informalidade, e aí é muito emoji que acaba usando. Isso me veio aqui agora na cabeça, qual que é a percepção que você tem disso? Porque às vezes eu me deparo com algumas coisas e eu falo, poxa, aqui tá faltando um pouco mais de profissionalismo. Acho que também não precisa ser tanto assim. Qual que é a sua visão perante isso? Sim, eu vejo, principalmente na comunicação escrita, muitas vezes aquela sensação de um atendimento frio, né? Na maioria dos lugares, frio. Alguns ainda acabam sendo, né, muito informais, como você comentou, escreve, às vezes de uma maneira, você é amigão, né? E vamos botar emoji, vamos escrever de um jeito aqui. Mas eu ainda percebo que o atendimento de texto carece um pouco dessa proximidade, né? E não estou dizendo que a culpa é das pessoas que estão ali trabalhando, né? Porque o treinamento é muito baixo nesses, né, locais. Você pega até para voz também não é maravilhoso, né? A maioria dos atendimentos, o pessoal faz até piada, né? Ali o gerúndio, você não vê muita conexão, a pessoa não está ali muito preocupada. E aí, na hora que passa para o texto, a pessoa tem na cabeça dela, será que eu vou usar a mesma coisa que eu falo no WhatsApp com os meus amigos, né? Ou será que aqui eu vou falar de um outro jeito? Então, eu acho um desafio grande você passar para escrever, porque na voz, pelo menos, você consegue entender. Será que essa pessoa está irritada? Será que ela está nervosa? Agora, pelo texto, é difícil você perceber isso. E às vezes você escreve de uma maneira que parece super legal, mas a outra pessoa acaba interpretando de uma maneira totalmente errada, né? Sim. Eu confesso que, para mim, é um grande desafio escrever. Até quando eu fui escrever o livro, tinha muitas partes assim que eu abria ali o Word, gravava o que eu estava falando e transcrevia. Sim. Porque eu escrevia, falava, nossa, isso aqui não tá legal, não tá aparecendo. Não tá claro sou também. eu. Tá esquisito. Aí eu ia lá e falava, como se estivesse numa palestra. Aí dava uns últimos retoques ali e ficava bom. Então acho que o desafio é muito esse, encontrar qual que é, né, a maneira de falar. E aí quando você fala de atendimento é da empresa, né, não é muitas vezes do próprio indivíduo. E aí conseguir transformar isso num texto que seja facilmente interpretado pela outra pessoa. Que problema de interpretação você vê, principalmente redes sociais, é muito grande. E eu aprendi que a responsabilidade é do comunicador, né? Sim. Então, se alguém não interpretou bem aquilo que você está falando, tudo bem, pode ser que a pessoa esteja mal intencionada. Mas vamos dizer que isso é a minoria dos casos. Na maioria, a pessoa que não conseguiu interpretar. Então, talvez eu poderia ser mais flexível, ter preparado essa mensagem de uma maneira mais clara para aquele público, para aquela pessoa específica. Legal, isso que você falou é bem importante, porque é aquela máxima, né? Porque as pessoas têm muita questão de se apropriar e se apegar a essas frases clássicas e tomar aquilo como verdade para a vida, né? Então aquela frase, né, que a gente escutou muito se falar, né, que não, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Deleta isso da mente. Exato. Porque isso não existe mais, você de fato sim é muito responsável por aquilo que o outro está entendendo. Porque se o outro não compreendeu, é porque a sua comunicação, a sua fala, ou a sua escrita, né, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de tudo, ela não foi tão eficiente que fez o outro compreender. Então, até muito importante para quando, principalmente na questão de direcionamento, junto a equipes, né, liderados, que você faça essa validação, né? Se você fez uma orientação, explicou, você validar isso. Vamos lá, Ricardo, tu entendeu? Entendi. O que você entendeu? Deixa que a pessoa exponha. Ela pode expor da forma dela, mas vamos entender se a linha de raciocínio realmente, de fato, ela compreendeu. Porque ali é uma maneira de você realmente dar esse check
para ver se essa comunicação foi fluida e foi positiva para depois não ficar aquela coisa, ah, mas eu achei que era, ah, mas é porque eu pensei que fosse, que é o que acontece muito, e aí por isso que as coisas às vezes não fluem e os resultados não aparecem. Exatamente. Pelo menos é a percepção do que eu tenho nesse universo. Sim. E Rick, eu queria trazer aqui, porque você também teve uma empresa Net Call Center, correto? Sim. Isso foi voltado para a área de contact center? Como é que iniciou isso? Foi em que momento aí que saiu da comunicação e isso entrou? Porque aqui a gente já está entrando na parte desse universo de clientes ali. Como é que foi isso, essa oportunidade? Quando isso aconteceu? Sim, foi finalzinho de 99 para o começo de 2000, época do bug no milênio. Era programador e trabalhava numa empresa que estava fazendo adaptação em um monte de locais. E a gente estava num cliente, não existe mais, é um call center que chamava Software na época. E eles falaram assim, poxa, seria legal se tivesse uma maneira da gente atender o cliente por chat. Isso final de 99, para não ser só por voz, porque naquela época era só telefone, né? Sim. A gente estava no saque 1.0 ainda, né? Exatamente. Tava tentando migrar pro 2.0 ainda. É isso mesmo, era só telefone. Eu falei, pô, isso é legal, vamos fazer? E aí a gente desenvolveu, trabalhava numa empresa que chamava DataNorte, era uma empresa de desenvolvimento de software e assistência técnica de um monte de marca, né? Daquela época lá de impressora, Epson, HP, monitor. Então era uma assistência técnica que também fazia desenvolvimento de software. E aí conversei com os donos da empresa, poxa, olha o que apareceu aqui, né? Vamos fazer? Eles super toparam, me deram espaço, criei ali a plataforma, entregamos para esse call center e aí percebemos, poxa, tem um negócio aqui. Vamos transformar isso numa empresa? Vamos fazer o famoso spin-off, né? Sair daqui e criar uma empresa? Eles falaram, vamos, você topa ser sócio? Falei, claro, né? Vou ser sócio. Tô aqui no start do negócio, por que não? Tô aqui começando. E aí veio, pô, como é que a gente vai se chamar? Né? Poxa, é um call center na internet. Então vamos chamar de Net Call Center. Aí criamos a Net Call Center, que era uma plataforma de atendimento por chat. Ali no ano 2000, foi a primeira plataforma do Brasil. Eu lembro que na época eu ia nos clientes, né? E aí que a habilidade de comunicação começou a ajudar, porque apesar dos meus outros 2 sócios serem comerciais, eles não conseguiam apresentar a plataforma. Eles conseguiam se relacionar muito bem com o cliente, almoçar, ser o brother mais do relacionável ali só. Mas mostrar a plataforma, convencer, eles não conseguiam fazer. E aí eu falei, beleza, eu vou apresentar. Então começava a apresentar com eles e eu lembro que nessa época os clientes falavam assim, não, atendimento é por telefone, quem que vai usar chat, texto para conversar com o cliente? Que absurdo. Hoje em dia, até vergonha, né? Se você não tiver um atendimento por texto, que vergonha. Tem uma coisa errada com a sua empresa, né? Então, foi legal nessa época que a gente começou, né, a trabalhar, a mudar. Ainda era meio, poxa, não tá muito legal. Mas desenvolvemos a plataforma, colocamos, aí... Hoje está tudo muito mais fácil. Eu não estou dizendo que é uma moleza hoje em dia. Sim. Mas naquela época era tudo muito caro. Então hoje você quer ter uma plataforma na nuvem, tem a Amazon, tem a Microsoft, tem o Google, todo mundo. Você cria um servidor em segundos. Naquela época você tinha que alugar um servidor, era uma fortuna. E aí, onde é que a gente vai arrumar dinheiro? Home office não dava para cada um trabalhar na sua casa, precisava de um espaço. Então a gente foi atrás de investidor, que também era bem difícil de conseguir investidor naquela época. E aí conseguimos um investidor, 2001 virou uma empresa de verdade, né? Com investimento, equipe, etc. E aí lançamos, aí começou a vender mais forte a plataforma, a divulgar aí no mercado. E aí tivemos essa oportunidade de lançar aí a primeira plataforma de chat do Brasil. Tinha empresas fora já fazendo isso, né? Mas do Brasil foi a primeira. Que máximo, muito bom isso, porque me foi o que você falou, por mais que hoje, e para que tudo possa evoluir, alguém precisa ter dado um start lá, precisa ter aberto uma porta para que depois, né, as pessoas possam entrar aí. Então, isso é um ponto que me chamou bastante atenção quando eu estava fazendo esse briefing para a gente poder fazer essa troca. Eu falei, cara, que curioso isso aqui, né? Bem de uma iniciativa. E agora a gente vindo para um momento mais atual, né, que já é a sua expertise de atuação aí, especificamente nesses últimos anos, onde nós temos aí a People Experience, né, que nasceu, né, para a turma que não conhece, pode ver aí pelas redes sociais, o nome da empresa que o Rick é cofundador, é você e o Bruno? Eu e o Bruno Gobato. Você e o Bruno Gobato, legal que as duas personas lá, e aí, trazendo para esse universo já de persona da empresa, Rick, na sua concepção hoje, a gente já trazendo para essa parte de jornada, qual é a maior dificuldade que você vê por parte das empresas para conseguir desenvolver, descrever
principalmente as personas. O que as pessoas ainda têm na dificuldade de identificar o que é de fato uma persona? Como eu faço isso? Porque é ela que vai desencadear para você fazer, porque as pessoas precisam entender que antes de fazer uma jornada, tem um monte de coisinhas antes que ela tem que acertar. Fala um pouquinho sobre essa prévia e esse destaque da persona, porque eu vejo, né, como acompanhando ali e estando também um pouco nesse meio, você que foca muito nisso, essa grande dificuldade que as pessoas têm. Cara, como que eu desenho uma persona? Eu não consigo descrever, não consigo... Aproveitando que a gente está com o nome da persona aqui, referência no Brasil, fala pra gente como é que a gente desenvolve isso, por favor. Sim, não, essa é a etapa talvez mais importante que você tenha antes de começar a mapear uma jornada. Eu vejo muita gente que vai lá, vou fazer aqui aquelas sessões, né, de colar post-it, de design thinking, né, de olha que legal que a gente fez. Tá, mas para quem que é? Não, para o nosso cliente. O que você sabe do seu cliente? Sei que ele tem 24 anos e mora na região sul do Brasil. Tá, que mais? Não, nada. Então, a gente precisa ter um conhecimento aprofundado do cliente, que são aí as personas, né? Que é um desenho, uma representação, muitas vezes visual, de quem é o seu cliente. Mas quando a gente fala de persona, não adianta só saber a idade, renda, localidade. A gente quer saber as dores, os objetivos, as frustrações. Será que ele é introvertido? Será que ele é extrovertido? E aí tem gente, às vezes, que me questiona, pô, Ricardo, mas por que eu preciso saber tanto? Por que eu preciso saber se ele é introvertido ou extrovertido? Teve um cliente que a gente estava fazendo um trabalho e aí ele reclamou com a gente, poxa, a gente gasta uma fortuna em eventos e o nosso cliente não vai. Empresa de tecnologia. Falei, você já viu quem é a sua persona? Você sabia que a sua persona ela é basicamente introvertida? Se você mandar uma cesta de café da manhã, ela vai te amar. Agora, chama ela num evento lotado de gente, provavelmente ela vai declinar, né? Ela não vai ali Ela não naquele quer se expor, evento. não quer se relacionar, o perfil é completamente outro. Exatamente. Então, por isso que a persona é tão importante, a gente entender essas características do nosso cliente, para que eu consiga aí sim criar uma boa experiência para ele. A maior dificuldade que eu vejo hoje nas empresas é ter tempo ou pessoas para se engajar na atividade de pesquisa, porque persona é muita pesquisa, né? Então a gente tem a parte aí a quantitativa, que é você pegar aqueles números, né? Deixa eu ver, em média é essa idade, em média é essa localidade, esse é o serviço que consome, características, mas tem a parte qualitativa, que são aquelas entrevistas abertas, que é você perguntar para o cliente, olha, quando você precisou comprar um copo, o que você estava buscando? Quais eram os seus desafios? Quais eram as suas dores? O que você acha do mercado de copos? É fácil, é difícil de achar? E deixar a pessoa falar. E aí você, né, anotar tudo, ou gravar, e depois fazer uma análise dessa conversa. A maior dificuldade que eu vejo é nesse tempo. Então, quando a gente chega numa empresa e fala isso, a empresa já olha e fala, não tem um jeito mais fácil? Não tem alguma coisa automatizada? Eu falo, até dá para automatizar, né? Hoje com inteligência artificial, Sim. você pode pegar esse bolo de informação que você tem das pesquisas qualitativas e pedir para ela analisar, que ela vai te ajudar. Mas ainda assim você precisa dessa informação qualitativa, né? Você precisa dessas respostas abertas aí dos clientes, né? Pelo menos de uma quantidade razoável de clientes, para você conseguir analisar. E a maioria das empresas não faz isso. Então a gente chega numa empresa e a empresa fala, não, Ricardo, a gente já tem persona. Me fala então da sua persona. Não, eu não sei falar, mas eu acho que o pessoal de marketing tem lá. Aí você chega lá no marketing, pessoal, cadê a persona? Tá numa gaveta, né? Abre a gaveta, tá aqui a persona guardada. Só eles sabem quem é a persona, né? Então, a persona tem que ser parte da empresa inteira. A empresa tem que conhecer esse cliente. Então, a dificuldade maior que eu vejo hoje é desenhar essa persona, né? Fazer essa pesquisa. E nas poucas empresas que têm essa pesquisa bem desenhada, elas acabam esquecendo de compartilhar com todo mundo. Então, a gente fez um trabalho legal numa empresa do segmento financeiro. Nós fomos lá no call center mostrar para eles a persona. E aí, a persona era um cartão de crédito basicamente para um público de renda até R$2.000. E a maioria dos clientes eram mulheres com 2 a 3 filhos sozinhas, criando a família ali, né? E para ela, aquele cartão de crédito tinha algumas vantagens, como comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar em 24 vezes sem juros. Quando a gente mostrou esse perfil, o pessoal do atendimento, eles falaram, nossa, eu vou ter muito mais paciência, imagina essa mãe querendo comprar uma geladeira ali para a família dela, com um monte de problema aqui, equilibrando as contas e o cartão de crédito não funciona. Eu vou ser muito mais paciente, eu vou ter muito mais calma quando eu conversar com esse cliente.
Então, a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem em todos os níveis e cargos das empresas, né? A pessoa de venda tem que entender do cliente que ela vai abordar, qual que é a abordagem. A pessoa do call center tem que entender as dores ali do cliente, né? Ele não está te ligando porque ele é chato, ele está te ligando porque ele precisa fazer, né, aquela aquisição, ele precisa de alguma coisa e não está conseguindo, ele precisa de ajuda. Então, quando a empresa começa a entender quem é o cliente, a relação começa a mudar. Sim. Isso ajuda bastante. A gente fala muito de, tem que humanizar o atendimento. Mas humanizar também é, às vezes, o humano também, às vezes, é mal criado, o humano, às vezes, também está de mau humor. Então, não é humanizar o atendimento, é você explicar para as pessoas quem está lá do outro lado e como ela tem que se comunicar com essa outra pessoa. Eu não estou dizendo que tem que se comunicar com falta de educação, mas você simplesmente falar para alguém, seja humano, você não está querendo dizer muita coisa, né? E eu concordo com essa colocação sua, até porque, por exemplo, eu até falo, eu particularmente não gosto de utilizar esse termo, atendimento humanizado. Eu sou completamente contra ele. Por quê? Porque nós já somos humanos. Então, minimamente o que se espera, né, se eu estou lidando aqui com uma troca uma-to-uma, é que essa relação seja humanizada. Ou seja, isso já é uma premissa para uma característica nossa. Então, o que está faltando é porque a gente se tornou, né, de repente ali em alguns momentos e por parte do grande do mercado, que ainda, eu acredito que é por isso que veio essa ascensão da experiência do cliente também precisar acontecer muito forte, porque tinha se perdido muito isso, porque estava muito nessa imposição, mas por parte da empresa, não se preocupar com o outro lado, ter muita colocação do celular, mas é porque eu queria ver se existia um prazo maior, assim como, não tem porque, ou seja, como isso se perdeu, essa preocupação da troca, a gente precisou trazer isso para, olha, não, o atendimento precisa ser humanizado. Mas é uma coisa que não deveria nem precisar ser dita, porque deveria ser uma premissa. E aí, trazendo um pouco dessa parte textual que você sinalizou, é muito importante, eu acredito que até para o momento que nós estamos vivendo, ver se você concorda comigo, a percepção aqui que eu tive com a sua narrativa, porque quando a gente tem essa característica, trazendo essa identificação das personas, a gente consegue ter ali uma personalização para o nosso público, né? Ou seja, porque você acaba criando algumas segmentações de acordo com esses perfis dessas pessoas que tem ali. E quando se debruça para você conhecer ainda mais os clientes, que foi que você falou, né? De você realmente estar voltado para fazer uma pesquisa, você realmente buscar as informações, você realmente conhecer ali as características de um determinado cliente, porque foi aquilo, você poderia jogar numa IA da vida, ele trazer alguns padrões e morreu. Só que aí você perde justamente algumas coisas relacionáveis, que pode caminhar para hiperpersonalização, que é uma coisa que você já foca um pouco mais no indivíduo. A percepção de construção, a gente pode ter basicamente essa visão, ou seja, é o personalizável para a gente caminhar para o hiperpersonalizável. Como é que você vê essas características entrando dentro do desenvolvimento da jornada na empresa? Sim, essas características que vão determinar aquilo que é importante você dar de opção para o cliente, né? Quer ver um termo de personalização no atendimento, que eu acho que muita empresa falha? Canais de atendimento. A empresa vai lá e lança para o mercado, olha, temos um Omnichannel, a gente atende por chat, por WhatsApp, a gente atende por telefone. Só que aí o cliente dessa empresa manda uma mensagem no Instagram e ela não está preparada. A maioria quer conversar por Instagram. Aí você manda uma mensagem no Instagram e recebe uma resposta. Você pode chamar a gente lá no WhatsApp? Como assim, né? Então, você não conhece seu cliente. Seu cliente prefere falar por Instagram. Então, é melhor você fechar esse canal e acabar com ele do que você ter um canal que você atende mal. E aí, investe uma fortuna em outros canais que o cliente não está utilizando, né? Então, quando a gente fala de entender o cliente para ter essa hiperpersonalização, eu acho que entra exatamente nesses detalhes. O que esse cliente quer, né? Como é que eu posso fazer? E tem uma coisa curiosa, quando eu estava fazendo pesquisa para o meu livro, tem muitas pesquisas que apontavam que as pessoas, apesar delas saberem que aquela experiência não é personalizada, ela ter a sensação que é personalizada torna aquela experiência melhor, né? Então, imagina o seguinte, você recebe todo dia alguém aqui para fazer uma entrevista. Sim. E aí, quando a pessoa chega, você chama ela para o nome, olha, hoje eu preparei esse café especial para você. Talvez você faça isso todo santo dia, mas eu sinto que realmente é um café especial e personalizado que você fez para mim. Então, passar para a pessoa aquela sensação que é algo que foi feito para ela, ainda que seja algo que você também faz para outras pessoas, começa a fazer diferença no relacionamento, né? Então, quando a gente fala de entender a persona, é entender
Qual que é, né, a expectativa dela? Um exemplo real. A gente fez um trabalho para o metrô aqui de São Paulo, para a linha laranja, que vai inaugurar lá 2025, 2026. E a gente fez uma pesquisa com o mercado. Será que se tivesse numa estação de metrô uma praça de alimentação, ele utilizaria? E aí o usuário do metrô, a maioria diz que não, dificilmente pararia numa praça de alimentação. Mas se tiver aquela alimentação que você pega e vai comendo no caminho, sei lá, uma Sim. fruta, um lanche, muito provavelmente ela compraria. Então, quando a gente fala de personalização, não adianta nada. Olha que praça de alimentação linda. Tem sushi, tem massa, tem vegetariano, tem vegano, tem comida para Aham. todo mundo. Mas a pessoa não vai parar, ela não Tipo, quer. mas bonito pra quem, né? É, É aquela velha exatamente. história. Bonito pra quem? É pro seu público ou é porque você achou bonito? Sim. E eu acredito que esse é um cuidado realmente que as pessoas têm que ter. Exato, tem que ser um personalizado útil para o seu público. Senão você vai dar 200 opções e vai mais confundir o cliente do que ajudar ele, né? Então, às vezes você vê aqueles, temos 80 opções aqui no cardápio. Aquilo confunde, né? Você chega num restaurante, um monte de opção. Caramba, o que será que eles são bons? Aí você pede um prato, pediu a lasanha. Ah, não, aqui a gente é bom de salada. Poxa, eu não sabia, senão eu pediria a lasanha. Então, essa personalização, ela começa primeiro entendendo o cliente. Depois você entregando quais são as opções que ele vai poder ter dentro ali daquelas Usufruir. ofertas. E legal essa parte que você falou da questão da gente querer se sentir especial, né? Que me lembrou de uma pesquisa, agora eu não lembro se foi da Opinion Box ou se foi da McKinsey. Agora eu não tô me lembrando. Mas falando que naturalmente o consumidor, 71%, ele já tem a expectativa de ser tratado de uma forma personalizada. Isso já existe na gente quando a gente entra em contato com alguma empresa, quando a gente se relaciona com uma empresa. E 76% se frustram porque isso não acontece. Ou seja, você vê o contraponto, né, de que você espera que aquilo aconteça, mas grande parte das empresas elas não conseguem entregar isso. E aí eu acredito que entra por esse lado que você sinalizou bem, que é justamente o quê? Eu não conheço a minha persona de fato, né? Eu não sei com quem que eu tô tratando. Eu não sei qual é o canal, né, de melhor contato com ela. Isso é uma das coisas também que às vezes, quando eu vou falar com algumas empresas, eu sempre pergunto, falo assim, pô, você se preocupa no momento de venda, numa adesão, fazer simplesmente essa pergunta? Olha, a gente precisando entrar em contato, qual o melhor meio, né, ou qual a melhor rede que para você funciona para eu entrar em contato contigo? Ah, para mim é e-mail, porque tem muita gente que ainda é muito mais essa parte, né, corporativa e-mail. Ah, não, para mim é uma mensagem no WhatsApp. Você precisa entender que foi aquilo até que você falou, porque, por exemplo, se eu sou uma cliente, eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de telefone. Acho que é porque foram muitos anos de telemarketing. Sim. Então meio que criou um trauma de telefone ali, de falar o dia inteiro. Então eu não sou muito fã de telefone. Se uma empresa ela passa a mão no telefone e ela me liga, eu já tenho uma certa rejeição do que ela pegar e me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou dar atenção para ela. Então eu acredito que ter esse cuidado, ele vai impactar para que essa relação realmente aconteça. Eu falo que é um relacionamento, como a gente fala como um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso. A gente precisa o quê? Você precisa investigar e conhecer a outra pessoa para você poder ir conquistando aquela confiança e entregando o que de fato a pessoa deseja, o que a pessoa espera. Sim. A gente precisa ter essa construção positiva. E aí, para essa parte a gente tendo essa definição das personas, né? E a gente trazendo para a parte da jornada, que você até já sinalizou um pouco, quais são os sentimentos que ele quer em cada impacto. O que você, né, vendo para essa expertise aí de anos já no mercado, o que determina ou o que prejudica para que uma jornada seja muito eficiente? Em que momento ou em quais momentos já aconteceu? Não, eu tenho a jornada aqui, você foi ver e tipo, mas aqui não é a jornada, sabe? Não é bem isso, porque confunde esse fluxo de processos com jornada de cliente. Fala um pouco disso se tiver cases, não precisa falar nomes de empresa, mas traz a prática, porque com a prática a gente até gosta bastante de saber e a gente conecta bastante como é que funciona esse universo, porque eu tenho muita curiosidade para saber sobre isso, porque essa parte da jornada é uma parte que pega e é muita premissa para a experiência do cliente acontecer e funcionar. Sim, começa pela confusão que você falou do que realmente é jornada do cliente, né? Então, eu costumo dizer, é do cliente mesmo? Você está tentando ajudar o cliente a atingir um objetivo? Porque na cabeça do cliente, a jornada é tudo que ele precisa fazer para atingir aquele objetivo. Qual que é o meu objetivo? É comprar um item, adquirir um serviço, viajar, sair, né, do ponto A para o ponto B? Então, a gente tem que ajudar o cliente nesse objetivo. Qualquer outra coisa, você não está fazendo isso. E aí, na maioria das empresas que eu chego, a gente já tem a jornada feita, posso ver? Aí é a jornada do departamento. É como o departamento funciona. Olha, chega o pedido, aí o fulano faz isso, passa para essa área, faz... Ok, você fez um mapa lindo
de processos internos, né? O famoso, né, o que acontece nos bastidores, o back-office aqui da empresa. Mas o que a gente precisa é na visão do cliente. O cliente não enxerga tudo o que acontece. Então, um exemplo simples. Você vai de manhã na padaria. Você que é o cliente, o que você enxerga? Eu acordei, eu atravessei a rua, eu entrei na padaria, pedi o pão, peguei o pão, paguei o pão e voltei para minha casa. Você não enxerga que a padaria abriu 5 horas da manhã, que no dia anterior ela teve que comprar farinha, ovo e um monte de ingrediente. Você não enxerga que alguém fez uma manutenção para a energia elétrica estar funcionando. Então, esse monte de detalhe que acontece, o cliente não enxerga. E aí, quando você vai mapear a jornada, eu tenho que mapear pensando nesses passos que eu falei. Você chegou aqui na padaria, como é que eu faço para já ser maravilhoso, né? Quais são os detalhes que eu preciso prestar atenção para ser maravilhoso? Na hora que você vai pagar, na hora que você pega o pão, etc. O antes, o durante e o depois, né? Como é que eu faço para me planejar? E as empresas acabam, muitas vezes, confundindo isso. Também o que acontece muito tá aqui a jornada da minha campanha de marketing. Também não é jornada do cliente. Então, mostra como o cliente enxerga a sua empresa. E aí as empresas têm muita dificuldade de conseguir olhar sob a visão do cliente, né? O cliente enxerga coisas simples. Quando eu chego numa empresa e eu vejo uma jornada lá com 40, 50 estágios, antes de olhar, eu já falo, isso aqui não é jornada do cliente, porque eu duvido que um cliente consiga enxergar tantos estágios ali na jornada que ele tem com você, né? Então, é muito comum acontecer essa confusão do que é jornada. E aí, na hora que a gente começa a mostrar, olha só como é muito mais simples, né? O cliente, ele entra em contato na pré-venda, ele enxerga 3 pontos aqui. Ele pesquisou no Google, entrou no seu site e pediu cotação. Como é que você faz para isso ser maravilhoso? Sim. Mas eu tenho um processo jurídico. Seu cliente aos olhos sabe dele disso, isso para ele não faz diferença. Ele quer o final lá, ele quer aquela parte que já entregou para ele. Exato. Então, o primeiro desafio é esse, fazer as pessoas enxergar. Por isso que a persona é tão importante, que é imagina que você é esta persona, com estas características, e ela precisa atingir esse objetivo. Como é que você pode ajudar ela para que aquela experiência seja melhor? Aí sim você começa a entrar na jornada, né? Aí sim a gente está falando de compreender o que é a jornada do cliente de fato. Uma coisa que eu gosto muito de reforçar quando eu estou num cliente, para ele enxergar a jornada como uma metodologia. Por quê? É muito comum que a gente queira pular etapas. E aí, quando a gente está falando de metodologia, a gente sabe que tem que seguir todas as etapas. Então, a jornada do cliente é uma metodologia. Pulou uma etapa, alguma coisa vai dar errado lá na frente. Então, primeira etapa, definir os objetivos. O que a empresa quer fazer? Você quer vender mais? Você quer reduzir custo? Legal. Segunda etapa, persona. Terceira etapa, entender quais são as jornadas dessa persona. E aí a gente vai. Quarta etapa, o que ela sente, pensa e faz. Então, a gente vai até chegando no final. Eu acho que o principal ponto nesse começo é fazer as pessoas entenderem o que é a jornada e que todos são responsáveis pela jornada. Então, um exemplo, pegando isso que você falou, a gente fez um trabalho para uma empresa B2B do segmento automotivo. E aí, olha só uma coisa que a gente pegou, feedback do cliente, da persona. Poxa, é muito ruim trabalhar com eles porque eles demoram 10 dias para me mandar uma nota fiscal. É um absurdo isso. Beleza. A gente estava desenhando a jornada e numa daquelas sessões de design thinking com todo mundo, tinha uma pessoa da área financeira. E aí o pessoal, né, descendo a lenha, Cada um e aí a pessoa quer defender o seu. Exato. O problema é o financeiro, tal. Aí o financeiro virou assim, vocês sabem por que demora 10 dias? E aquele silêncio na sala. E aí ela explicou, ela falou, olha só o que acontece. Para eu emitir a nota, eu preciso dos dados do cliente. Então, inscrição estadual e algumas informações. E vocês não pedem isso no contrato do cliente. O cliente assina o contrato e não tem essa informação. Aí, quando chega o contrato assinado para eu faturar, eu tenho que procurar alguém dentro do cliente. Aí eu ligo, mando e-mail, e às vezes o cliente demora uma semana para me responder. Quando o cliente responde, eu faço isso em um dia. Então, o que a gente fez? Temos uma oportunidade de melhorar a jornada. No processo de vendas, você já vai pegar todos esses dados do cliente. Diminuiu de 10 dias para 1 dia útil o tempo de envio de nota fiscal. Então, olha às vezes como uma mudança simples começa a fazer diferença para o cliente. Mas o que acontece na maioria das empresas? Elas não se juntam às N áreas aqui para discutir, né, o que o cliente está enxergando e como é que eu posso colaborar. Cada área cria o seu processo, né? Eu trabalhei, quando eu saí da NetCall Center, eu fui trabalhar numa empresa americana
e que cada área tinha o seu famoso SLA. Então, o cliente pedia uma proposta, a gente entregava a proposta rápido, em 2, 3 dias. Só que aí as áreas começaram a criar processos. Então, o jurídico, olha, eu posso levar até 5 dias úteis para validar a proposta. A área de serviços, eu posso levar até 5 dias úteis para validar a proposta. E cada área passava por umas 4 ou 5 áreas a proposta. E aí cada área começou a fazer sequencial, e aquilo que demorava 2 dias passou a demorar 20 dias para entregar para o cliente. Para dentro estava ótimo, olha, eu estou no meu SLA, tá perfeito, parabéns. Só que para fora, para o cliente, aquilo era péssimo. Então, quando você começa a mapear a jornada do cliente, você começa a enxergar aquelas coisas que muitas vezes você não percebe, que parece que está bom, mas que na visão do cliente não está tão bom assim. Tão bom dessa forma. Exatamente. E aí, falando sobre esse ponto, né, que aos olhos dele não tá tão bom, de que forma a empresa ela consegue ter a consciência, né, de repente através de alguma métrica, através de algum resultado, como é que ela consegue ter essa validação de que essa jornada realmente ela tá fluida, ela tá funcionando, ela tá gerando uma percepção positiva? O que ela tem que olhar para ter esse check? Sim, ela tem que... Bom, primeiro, como eu falei, é uma metodologia, pesquisa o tempo todo. Então, quando você vê aquelas empresas icônicas, né, que todo mundo gosta de falar, Disney, né, Apple, eles são bons, eles não são bons do dia para a noite, né? Eu vejo as pessoas falando assim... Eu comecei a aprender a experiência do cliente com Disney, me apaixonei, me encantei. Mas eu percebi que a Disney é boa porque ela demorou muitos anos para chegar lá. Não foi do dia para a noite que, olha só que bonitinho, é só sorrir para o cliente, é só abraçar o cliente. Então, muitas vezes as pessoas levam para esse lado. São décadas que a Disney tem de foco e desenvolvimento para tudo isso. Décadas. Exato. E muita pesquisa. Então, quando você vai lá ver, eles fazem pesquisa o tempo todo. Às vezes, no parque, eles abordam, né, uma quantidade específica de pessoas para fazer pesquisa. Quando você sai do parque, eles mandam uma pesquisa bem longa. Eu sempre faço questão de responder, mas é uma pesquisa longa, não é um NPS só, tipo, né, qual a probabilidade de você indicar e com uma pergunta aberta. São várias perguntas, então é um processo de pesquisa. Então a gente tem que pesquisar o antes para entender quais que eram as dores. Perdão, trabalhar, né, no que eu vou melhorar a jornada, como esse exemplo que eu te dei, e depois validar com o cliente. Então, tem 2 validações que na metodologia eu acho que são fundamentais. A primeira, validar com o próprio cliente. O que a gente faz no processo? Eu entrevistei a persona, desenhei a persona e aí a gente desenhou a jornada. Depois eu volto para o cliente e falo, olha, baseado naquele feedback que você e outros clientes deram, olha o que a gente está preparando, o que você acha? E aí já é uma primeira validação. Sim. A segunda validação é, beleza, foi aprovado pelo cliente, vamos colocar em prática? Vamos. É medir isso. Por isso que eu falei que o primeiro passo lá atrás é definir qual que é seu objetivo para o projeto. Aí eu já cometi esse erro quando estava começando meus primeiros mapeamentos de jornada, né? Aquela ansiedade de, vamos logo. Fazer, vamos embora. Eu esqueci de perguntar para a empresa, o que você quer? Por que você me contratou? É melhorar. Tem muita empresa que quer só melhorar o NPS, porque o bônus está associado ao NPS. E tudo bem, tá bom, se é isso. Ok. Eu acho que você deveria ter... Tô aqui para atender o cliente, é isso que você quer. Você deveria ter um objetivo melhor, mas beleza, se é só isso, tá bom. Mas tem empresa que fala, Ricardo, eu quero aumentar a indicação, eu quero aumentar vendas, eu quero reduzir custos. Então a gente tem que pegar esses resultados antes e associar esses resultados à entrega que você vai fazer na jornada. E aí a gente vai medir, tá acontecendo isso? Tá vindo mais indicação? Tá melhorando a venda? Tá melhorando também CSAT, NPS? Tá, bacana. Então estamos atingindo o nosso objetivo. Você precisa medir o tempo todo. A gente tem que medir. Só que muita empresa acaba fazendo e não mede. Então, às vezes fala assim, não sei se deu resultado. Como era antes? Não sei. Como é agora? Não, também não sei. E pode parecer até exagero, mas não é. A maioria das empresas não mede corretamente a satisfação do cliente. A maioria das empresas, eu tenho um NPS que eu coloco em tudo aqui e é isso. Outro dia eu fui tirar um extrato no banco, terminei de tirar o extrato e já veio a pergunta, qual a probabilidade de você recomendar o banco baseado nesse extrato que você tirou? Eu falei, gente... Como assim? Nossa, que extrato maravilhoso. Eu preciso, excepcional. Minha família inteira tem que vir para esse banco aqui. Então, a medição não está sendo feita de forma correta. E aí, não consegue chegar e responder essa sua pergunta, que é, como é que eu sei se isso está funcionando? Se eu não sabia como era antes, eu não sei se está melhorando. Então, você precisa, né, primeiro validar com o cliente e segundo, estar ali no campo, pesquisando, medindo, para ver se realmente deu resultado. Isso, e da questão da mensuração, isso é muito importante você ter, né, colocado, né?
E aí alinhar justamente, né, com a expectativa e depois o que foi alcançado, né, com a mudança, com o que foi construído. E falando sobre essa parte de medição, porque é algo que eu vejo também, e você falou aí no final, porque é algo que eu identifico muito e que eu vejo muito, que é essa inexperiência de realmente compreender de que forma eu faço essas medições, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se de repente é a visão que você tem, mas pelo fato de hoje, eu vejo que grande parte das empresas, por querer estar também inserida, né, executando algo que no mercado está sendo muito falado, que está todo mundo discutindo, ou que está todo mundo fazendo, elas querem inserir aquilo para o universo delas. Mas sem entender de fato o que aquilo de fato é, onde ele deveria estar inserido e como aquilo deve se fazer. Né? Eu vejo, não, a NPS é uma pesquisa que tem que existir, toda empresa tem que fazer. Então eu taco o NPS onde eu acho que ele tem que entrar, mas eu não sei nem qual é a real funcionalidade do NPS. Isso é uma coisa que me preocupa, porque a gente vê que acaba se tornando uma banalização de ferramentas estratégicas que são realmente extremamente importantes para trazerem resultados para dentro da empresa, para mensurações, seja para questão de acompanhamento de melhor satisfação do cliente, seja para questão de acompanhamento se reduzir os custos. E a gente vê que isso vai se perdendo. Porque vem gerando essa questão da ânsia de querer trazer aquilo, mas sem eu ter uma compreensão do que de fato é. Sim. E não se busca, talvez, por vezes, o profissional. Por isso que eu acredito que essa questão de terem os especialistas, e eu sempre falo isso para que as pessoas busquem os especialistas das áreas, né, que sejam experts, para poder fazer esses desenvolvimentos. Porque, por vezes, não sei se acontece, né, de repente, se tiver, você pode narrar, de você chegar para fazer algum trabalho lá, e aí a pessoa fala, não, mas aqui a gente faz. Tá, mas em que momento? Eu falo, cara, mas isso aqui não é NPS. Isso aqui deveria ser aqui. Aqui a pergunta que deveria ser feita deveria ser essa. Porque o NPS a gente faz uma análise, né, do consumo daquela vida que a pessoa tem, já com a empresa por um determinado período, para ela me dizer se ela confia na empresa ou não. Não é o fato de você ir lá e pedir uma segunda via de um boleto, não sei o que eu vou perguntar se ela indica a empresa. Isso aí é um CSAT, é uma satisfação de uma coisa fracionada, de uma jornada que ele tem. Você vê, qual que é a sua percepção nesse universo? Porque eu não sei se é muita falta do conhecimento, ou se é a questão de trazer fórmulas mágicas para o meu negócio, porque eu quero que... Qual que é a sua visão perante isso? Sim, eu acho que durante muito tempo as pessoas foram bombardeadas com coisas superficiais de experiência do cliente, né? Do lindo, do abraçar o árvore, do cliente que está aqui, né? Ah, sorria, tal, que tem uma importância. Mas as empresas esqueceram que tem método, né? Enquanto ela não se focar no método, não vai gerar resultado. Tem um profissional, inclusive, ele escreveu o prefácio do meu livro, que é o Claudemir Oliveira, que ele é um ex-executivo da Disney. Ah, sim, conheço, acompanho. Você vê que é muito parceiro seu, que você Sim, vive lá na Disney com ele. Adoro. Tô indo, inclusive, amanhã para lá. Eu tô sabendo, tô sabendo. Vou acompanhar, hein? Sim. Então, é um profissional que eu sou apaixonado, né? Não só por onde ele trabalhou, mas pelo que ele conta. E quando você assiste a palestra dele, ele fala dessa coisa mágica, maravilhosa, mas ele fala muito dos processos, da metodologia, do quanto a Disney leva a sério aquilo que acontece por trás. O que aconteceu um pouco no nosso mercado é que alguns profissionais começaram a falar só da magia. A maioria. E se você olhar hoje, alguns influencers até focam só nisso. Só no uau, na magia, etc. E esquecem que é difícil. Eu fui, há umas 3 semanas, teve um cliente que me chamou, pediu ali uma proposta tal, e depois o retorno dele foi, Ricardo, poxa, eu entendi, mas você fala de jornada, é uma coisa mais complexa, a gente vai trazer uma pessoa mais motivacional aqui para fazer uma palestra, e é isso. Eu falei, poxa, mas só motivacional, né? Uma palestra é muito... Que ação que vai desencadear pequeno. isso? Não, a gente acredita que a palestra... Eu falei, não, tá bom, ok. No começo, no primeiro momento, até fiquei triste, falei, poxa, perdi o negócio e tal, mas no segundo, pensando melhor, eu falei, até que foi bom, porque a gente começa a se posicionar com, eu só faço com metodologia, eu só faço desse jeito. Se a sua empresa ainda não está preparada, ok, então não vamos fazer. Mas a metodologia é muito importante. E as empresas querem, às vezes, uma coisa superficial. Vamos fazer aquela apresentação, convenção de vendas, né? E, gente, pelo amor de Deus, continue contratando palestrantes, tá? A gente faz palestra, é super legal.
mas faça alguma coisa na sequência, né? A palestra tem que ser para impulsionar. Start. Eu coloquei fogo aqui, né? Acendi a churrasqueira. Exato. Beleza, agora tem que colocar carvão ali, senão vai acabar, o fogo vai apagar, né? Então, a mesma com a lareira, acendi a lareira, vou colocar aqui a madeira para queimar e manter o ambiente aquecido. Então, a gente precisa ter essa preocupação. E eu vejo que às vezes as empresas querem, vamos pôr NPS, põe NPS, vamos botar aqui, vou contratar uma ferramenta e vou colocar NPS. Legal, a gente precisa, é importante ter NPS, mas será que você está fazendo certo? Será que tem uma metodologia? Será que você está preparado? Então, cuidado com as modas, né? Omnichannel, vou contratar aqui uma solução de Omnichannel. E aí você não melhora o pessoal que vai se relacionar com o cliente, que vai usar a plataforma. E aí você irrita o cliente, né? Uma coisa que eu acho que você consegue irritar cliente e colaborador ao mesmo tempo. O cliente liga, aí o colaborador o sistema está lento hoje, só 1 minuto, e demora 5 minutos para conseguir trazer o histórico do cliente, né? Então o colaborador se sente super mal e o cliente fica irritado. Então, às vezes, a empresa acaba esquecendo daquilo que é mais importante, né? Em vez de dar 80 canais, investe em responder mais rápido. Acho que, né, isso que você falou só do oba-oba, né, de esquecer da metrologia, é o que a gente vem trabalhando, né? Então, hoje eu falo, eu prefiro muito mais ficar batendo ali no técnico e falar, olha, vai dar um pouco de trabalho, você vai precisar engajar outras pessoas, mas vai dar resultado e vai ser legal, depois você vai sentir orgulho. Exato. Do que eu falar, olha, eu vou vir aqui, vou fazer uma palestra, vai todo mundo se abraçar e no dia seguinte vocês vão continuar trabalhando do jeito que estão trabalhando hoje, né? Então, eu gosto muito quando a empresa me chama, você vai palestrar? Vou palestrar. Mas, poxa, depois, vamos fazer pelo menos 1 ou 2 sessões aqui de mentoria, alguma coisa, só para você continuar fazendo, porque eu acho que isso ajuda muito a empresa a colocar em prática aquilo, né? E a levar a sério a pesquisa, senão vai ser... coloquei por colocar, todo mundo coloca. Por fazer, exatamente. Aquilo tá na moda. Sim. E vou seguir isso também, né? Para poder ter ali um resultado acreditando que eu vou adquirir um sucesso com aquilo. E aí, falando, né, de sucesso, vamos falar aqui agora desse livro que tá aqui do meu lado aqui, né? Tá aqui o que o Rick trouxe pra gente, que lá no início da apresentação dele eu falei aqui que teve um título recente que ele adquiriu, que é o de escritor. E ele teve aqui, recém-lançado, esse livro, O Caminho do Cliente. Posso pegar aqui, Rick? Pode. Só para mostrar para a turma. De presente. E esse já é meu, tá, queridos? O Caminho do Cliente, o segredo para criar uma experiência do cliente que vai alavancar o seu negócio. Então, a galera já coloca o olho aqui, já está disponível aí no mercado, né, Rick? Fala um pouquinho do start que foi para desenvolver o livro, o que te motivou a quem já fala... Para quem aqui está conseguindo interpretar, né, a gente fala do caminho do cliente, ele vê que já tem um desenho aqui que a gente está simulando ali uma jornada, ou seja, está tudo ligado ao que o Rick atua já há alguns anos no mercado, que é a expertise dele. Fala aí o momento do start para o desenvolvimento desse livro, né? O que além do segredo para criar experiência, o que a gente pode esperar aqui ao ler essa obra que você desenvolveu? Fala um pouquinho para gente, que eu estou curiosa já para conhecer esse conteúdo. Legal. Poxa, lá em 2018, quando surgiu a ideia da People Experience, tinham 3 coisas que eu queria fazer. Uma era lançar uma plataforma para facilitar o desenho da jornada, para que qualquer pessoa conseguisse fazer sem precisar de uma ultra mega consultoria. A consultoria super ajuda, mas eu queria empoderar as pessoas, né? Então, a plataforma era o primeiro objetivo. O segundo era treinar, era dar um curso técnico, né? Dar aquela informação que eu tive que penar para aprender, né? Antigamente tinha principalmente no Brasil, pouquíssimas fontes, lá em 2016, 2017, quando eu comecei a ficar mais ligado com esse tema. Então, eu queria trazer para o Brasil com a mesma qualidade que tinha nos cursos que eu fazia lá fora, mas adaptado para o nosso mercado, né? Sim. E aí surgiu a nossa certificação. E o terceiro era um livro com histórias, com narrativas de... esse profissional usou e aconteceu isso com ele. Olha o que ele fez. Ensinar também, né? Tem uma parte que a gente ensina a metodologia, mas fugir um pouquinho daquele técnico que é a certificação e fazer com que as pessoas se sentissem motivadas através de outros exemplos, né? Então, aí no livro tem um mix da minha história, do que eu aprendi, de alguns projetos que eu participei, e tem também, a gente criou, aí tem 3 personagens que são personagens reais, a gente só mudou os nomes ali, e a gente coloca. Então, tem um personagem que está tentando trabalha numa empresa B2B, convencer todo mundo a investir em CX. Outro que está ali trabalhando no atendimento
e que acha que a carreira dele vai ser sempre aquilo, mas que depois descobre que dá para fazer muito mais com o CX, e um que tem um pequeno comércio que também quer colocar o CX, né? Então a gente trabalha esses 3 personagens diferentes para mostrar como a experiência do cliente pode ajudar, né? A gente vê no nosso mercado, você até comentou, é muito comum que a maioria de nós tenham vindo do atendimento, né? Que começou ali. Então eu queria colocar, né? Olha, tem um personagem de atendimento, olha o que ele, né, conseguiu, olha como ele expandiu a visão dele. Olha como essa profissional conseguiu convencer a empresa dela. Então, a ideia do livro era trazer essas histórias com metodologia para motivar e ensinar as pessoas a utilizarem um pouquinho da jornada do cliente no seu dia a dia. Aplicar de fato, né? Para que ela realmente tenha eficiência. E aqui na contracapa aqui, eu até gostei aqui dessa provocação. Seu cliente sabe o que quer e você sabe como entregar? Exatamente. A gente fala muito disso, assim, da importância do cliente. E eu tento levar até um pouco para a vida pessoal, porque quando você começa a aprender a entender as pessoas, você traz isso para o seu dia a dia, né? Então, uma coisa que eu acho que facilitou bastante, né, eu fazer essa migração de developer para uma carreira de relacionamento com o cliente, foi ter essa facilidade de compreender o que aquela pessoa espera, conseguir ler nas entrelinhas ali o que ela está querendo dizer. E quando você começa a aplicar isso até na sua vida, melhora bastante, porque com certeza a sua família tem uma expectativa, né? A pessoa que você se relaciona tem uma expectativa, os seus amigos têm uma expectativa, os colegas de trabalho. Então, quando você começa a entender que o cliente pode ser, né, o seu filho, o seu pai, a pessoa que você convive, tudo começa a melhorar. E uma experiência boa que você cria para aquela pessoa pode mudar a vida dela, né? Pode... Nossa, isso daqui foi tão maravilhoso que eu nunca mais vou esquecer, né? Sim. Eu conto aqui uma experiência que teve, uma história no Ritz-Carlton, de uma família que esqueceu a girafa de pelúcia, né, da criança. Sim. E aí, o que o Ritz-Carlton fez? Em vez de devolver, eles mandaram uma caixa com várias fotos da girafa, a girafa tomando sol, a girafa trabalhando, a girafa ali com a equipe, e uma carta agradecendo a criança por ter deixado a girafa passar um tempo extra. Ela esqueceu a girafa, né? Olha, obrigado que você deixou a girafa aqui passando um tempo extra com a gente, foi maravilhoso. Então, quando você faz isso, você muda, né, a vida da Essa pessoa. relação ali, você coloca uma coisa até mais emocional, até porque nós somos seres absolutamente emocionais, né? Sim. Então, a gente trazendo para esse lado, você acaba criando esse sentimento, e foi uma coisa que você falou agora, que é, né, o que você impacta naquela pessoa. Até tem uma máxima que a gente fala, né? Um cliente nunca vai esquecer como você fez ele se sentir. E Exato. essa precisa ser realmente, de fato, a percepção. Porque isso vale tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Porque quando a gente tem más experiências, a gente geralmente também fica com aquela máxima pra gente. São locais que a gente tem referência. Não, aqui eu não volto porque aconteceu isso e isso. E aí eu vejo que essa precisa ser uma preocupação muito grande. E até porque eu e a Labá, eu coloco que quando você, de fato, entrega o que o cliente veio buscar, isso para mim é você proporcionar uma grande experiência para o cliente. Porque é você promover o que foi o objetivo. E que hoje é minimamente o que ele espera. E infelizmente, em alguns casos, é o que não acontece. Exato. Não há um alinhamento, não há uma clareza, e aquela solução que ele foi ali, que foi ofertada, né, que está sendo ofertada pela empresa no mercado, ele não consegue alcançá-la no final. Então, quando você consegue, assim, de fato, fazer essa promoção, cara, a experiência pode ter certeza para ele que foi a melhor possível. Por quê? Porque eu fui, busquei, me informaram o que ia fazer, o prazo era esse, me deram tanto isso aqui de feedback para esperar, ou para acompanhar, para guardar, e foi o que de fato aconteceu. Sim. E aí, quando de fato aconteceu, poxa, a minha experiência foi boa. Foi porque realmente o que eu fui lá contratar o Rick, o que ele me colocou que entregaria assim, funcionaria dessa forma, com prazo e tal, foi o que aconteceu, foi o que funcionou. Cara, isso é você realmente se preocupar e ter esse objetivo da entrega, e eu acho que concentra tudo isso que a gente falou aqui no decorrer desse episódio. É você saber de fato caminhar, saber de fato qual é a expectativa dele em cada momento que ele entra, né, de contato ali para com a empresa, para que no final ele tenha o objetivo dele alcançado. Acho que esse tem que ser o grande norte pra gente ali, né, como profissional e para contribuir com a empresa, que tem que ser a diretriz que a gente consiga dar. Exato. Inclusive no B2B, né? Tem muita gente que fala assim, Ricardo, os exemplos são muito que eu vejo no mercado da relação, né? Consumidor e empresa. E relação entre empresas. Tem uma coisa muito importante que você pode ajudar alguém a ser promovido. Você pode... A maioria dos profissionais
querem ficar bem na foto, né? Eu quero ser promovido, eu quero ser reconhecido. Então, quando eu contrato uma outra empresa, a minha intenção é que aquela entrega me ajude no meu trabalho, né? Facilite. Então, geralmente eu comento, tenta entender o seu cliente, ainda que seja B2B, mas tem uma pessoa ali que tem desejos, que tem necessidades. E se você conseguir fazer isso, você vai ter ele para a vida inteira. Então, eu até comento aqui de um cliente meu do B2B, que ele me procurou, já era a 4ª empresa que ele trocava e ele continuava comprando a gente. Eu falei, poxa, por que você continua comprando? Não, porque vocês são a única solução que me deixa dormir, que não dá problema. Ele era uma operação 24/7. Falei, eu não preciso ficar reiniciando a máquina, funciona bem. Então, olha só que legal, né? Apesar de ser uma relação aparentemente fria entre empresas, é uma relação que dava tranquilidade para ele. Porque se ele comprasse uma outra solução, ele ia perder cliente. Ele ia ficar mal na foto aí. Então, Sim. no B2B, tem, claro, esse desafio extra, mas quando você descobre o que aquela outra pessoa está esperando, não só de resultado, mas de carreira, e você consegue entregar aquilo, aquela pessoa vai ser seu cliente para sempre. Então, vale para qualquer tipo de relação de empresa. Que legal. E aí, a gente falando de relação, tem algo aqui que eu gosto sempre de colocar para os meus convidados, para a gente ver a visão deles, né? Como eles enxergam, que é qual é a sua percepção, né? Eu vou colocar aqui a frase, como você completaria ela, que é justamente sobre relação empresa-cliente. Então, na sua concepção, o relacionamento de sucesso entre cliente e empresa é? Ajudar a outra parte a atingir um objetivo. Quando você ajuda a outra parte a atingir o objetivo dela, não o seu, é uma relação de sucesso. Qualquer que seja o objetivo. Então, para mim, essa é a resposta mais curta e fácil que eu gosto de dar. Ajudou a atingir o objetivo? Sucesso. Não ajudou? Foi Aprendizado. Exatamente, fazer a correção. Rick, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação. Eu acredito que foi aqui de uma forma bem clara, né, e trazer a importância e a relevância sobre algumas etapas, sobre algumas ações que as empresas realmente precisam ter um cuidado e alguma cautela. Acho que as sinalizações que você trouxe ali deixou isso de uma forma bem evidenciada, até para entender a total relevância do se fazer isso, de que não existe uma bala de prata, que não existe uma fórmula mágica para que essas construções aconteçam, depende, né? Eu falo sempre, tudo que envolve pessoas, envolve processos, leva-se tempo. Você não consegue fazer assim, por mais que as pessoas queiram de imediato, mas precisa de um tempo de construção. Você precisa se debruçar para aquilo, você precisa investigar, você precisa acompanhar, né? Você precisa poder ter um monitoramento, e é isso que vai ter essa construção para que ela seja solidificada e ela seja sustentável. Porque não adianta você querer fazer as coisas assim que não vai perdurar, vai se recair. Eu acredito que quando você se debruça para isso, você realmente tem um resultado positivo. E pela sua explanação e sua exemplificação aqui, isso ficou muito claro. Eu tenho certeza que quem pôde acompanhar, quem está acompanhando a gente no episódio, conseguiu ter essa evidência. Então, obrigado por essa partilha. Obrigado pela toda a sua contribuição. Parabéns mais uma vez pelo livro. Você ganhou aqui. Eu vou entregar também o meu aqui, obviamente, né, para ele também. Vou deixar aqui para poder ele conhecer aqui também um pouco sobre essa parte da cultura que eu falo aqui, mais focada nas pessoas. Então, obrigado pela sua presença aqui comigo, tá? Não, obrigado pelo convite. Obrigado aí para você que está assistindo a gente também. Foi um prazer e quando precisar, estou sempre à sua disposição. Que bom. Turma, para quem quiser lá acompanhar o Rick, né? Fala o arroba, não sei se é da People, o seu, que a galera quiser acompanhar você aí nas redes, porque eu acredito que é sempre bom, principalmente quem tá aí no meio, né? E que gosta de acompanhar bons profissionais, cara, estejam sempre no LinkedIn acompanhando, porque a gente tem sempre lá muita contribuição, né? Bastante contribuição de conteúdo, e é onde vocês têm uma oportunidade de aprender, gente. Eu fui dar uma aula ontem, eu falei isso para os profissionais que estavam acompanhando. Quisera nós que na nossa oportunidade, na nossa início de jornada de construção, a gente tivesse tanta acessibilidade de informação de maneira gratuita. Sim. Isso não acontecia. E hoje é uma coisa que as pessoas têm de acesso. Então, cara, aproveitem essa oportunidade. Aproveitem, se conectem com as pessoas, porque hoje tem até a oportunidade de você se conectar, mandar uma mensagem. Então, assim, aproveitem, então deixa os seus canais pra galera poder conectar contigo lá também. Sim, é o arroba Rick Pena, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, né? Rick, R-I-C, Pena, um N só. E quem me procurar, com certeza eu vou responder, dar a maior atenção e ajudar em tudo que for necessário. Com certeza. Turma, obrigado aí vocês que acompanharam a gente em mais esse episódio aqui do Yalabacast. E semana que vem nós estaremos de volta.